Olá, eu sou o farmacêutico Matheus Becker e estou aqui para apresentar hoje o trabalho intitulado Covid-19 e lesão hepática induzida por medicamentos. Esse trabalho está sendo apresentado no primeiro Congresso Estadual sobre o Uso Racional de Medicamentos. Então, falando um pouquinho sobre a Covid foi inicialmente caracterizada por uma doença respiratória com alto grau de transmissibilidade, o qual exerceu uma grande e pesada pressão sobre o sistema de saúde. A condição mais grave da Covid-19, conhecida como SARA, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave, foi uma das preocupações iniciais, porém, ao longo do avanço da pandemia, foi se descobrindo que outras manifestações extrapulmonares também poderiam ser importantes e relevantes, então caracterizando a Covid-19 como uma doença não mais só respiratória, mas de diversos outros sistemas. Então, essa grande complexidade dessa doença e o grande desconhecimento proporcionou um momento, um período com um abuso, de certa forma, um grande volume de uso irracional de medicamentos. Os pacientes COVID-19 desenvolveram disfunção hepática numa frequência entre 15% e 50%. Então, esses pacientes que, além da infecção por COVID, desenvolveram uma disfunção hepática e muitas vezes foram expostos a medicamentos para um tratamento off-label, então com doses excessivas, tempos de tratamentos prolongados, vias de administração alternativas, muitas vezes não testadas, foram pacientes os quais se considerou que teriam uma chance maior do desenvolvimento de uma lesão hepática induzida por medicamento. Então, esse trabalho teve como objetivo fazer uma revisão, trazendo informações relevantes sobre medicamentos que foram e ainda são usados na prática clínica para esses pacientes e conseguir trazer uma informação sobre a possível hepatotoxicidade desses medicamentos. Então, foi feita uma pesquisa na literatura e, primeiramente, para identificar casos de, aqui a gente chama de DILI, que seria o termo em inglês de lesão hepática por medicamento. Então, esses casos relacionados com Covid-19. A partir, então, da busca desses casos, foram elencados medicamentos, aqueles mais frequentes utilizados para o tratamento ou adjuvância da Covid-19, e foi buscado na base de dados LiverTox, que seria uma base de dados que sintetiza, que faz uma síntese de evidência da hepatotoxicidade relacionada a cada medicamento. A gente pegou e trouxe esses dados para esses medicamentos que estavam mais em evidência. Então, o que a gente encontrou? Dos casos de COVID que acabaram desenvolvendo uma lesão hepática, encontramos 3 casos, o qual foi possível relacionar com os medicamentos Remdesivir e Tocilizumab. Já um outro estudo de farmacovigilância, baseado nos dados do Vigibase, ele conseguiu fazer uma associação entre Remdesivir e um aumento do risco de hepatotoxicidade para os pacientes com Covid-19. Então, o que a gente conseguiu trazer sobre as frequências de hepatotoxicidade relacionadas aos medicamentos que estavam relacionados com a COVID? Encontramos uma frequência bem conhecida, considerada bem conhecida a hepatotoxicidade, para os seguintes medicamentos: azitromicina, nevirapina e corticosteroides. Então, medicamentos, azitromicina e corticosteroides, muito utilizados no tratamento da Covid-19, já conhecidamente hepatotóxicos, com uma boa frequência, bem conhecidos. Outros medicamentos foram utilizados para tratamento de infecções secundárias ou até indiretas, a partir de um uso de
excessivo de corticoides, imunossupressores, algumas infecções fúngicas, então foi necessário o uso mais indiscriminado de antifúngicos, e antifúngicos geralmente têm algum potencial hepatotóxico, então o voriconazol é um potencial altamente possível, segundo a Livertox. Medicamentos como hidroxicloroquina, o tocilizumab e colchicina estavam classificados como prováveis. E possíveis, um pouco mais abaixo na questão de frequência, lopinavir, ritonavir, remdesivir, ivermectina e anidilafungina. Então, esses perfis de hepatotoxicidade trazidos aqui foram considerados, né, toda a literatura e a síntese da evidência até então, mas esse período no que a gente passou e ainda está passando, proporcionou, então, esse grande volume de uso indiscriminado de medicamento, de usos off-label, os quais nós não sabemos se ao longo do tempo, nós olhando para trás, vamos perceber que as frequências desses medicamentos, da hepatotoxicidade, entre outros efeitos adversos, não vão ser mudados, modificados. Esse caso, então, vir a ser mais frequentes.